A vida de Santo Antônio. Ele já tinha certa admiração pelo comportamento e atuação dos franciscanos, que teve a oportunidade de conhecer, principalmente a profunda humildade e modéstia que revelavam, exercitando-a habitualmente com prazer em cada dia. Despojados de tudo, era essencial aos frades franciscanos pedir esmolas para viver. Faziam isso com muita humildade e se portavam com uma impressionante e meticulosa atenção, não se permitindo ultrapassar os limites do respeito e da ambição, nunca acolhendo mais que o mínimo indispensável a sobreviver, mesmo que a generosidade do doador insistisse em oferecer uma ajuda bem maior. Tudo isso fez nascer em Fernando uma forte inclinação pela ordem franciscana. Nessa época, em 1219, São Francisco foi o primeiro a realizar uma missão para converter os sarracenos, quando pessoalmente pregou para o sultão do Egito. Nesse mesmo ano, São Francisco enviou 5 irmãos para converter os muçulmanos em Marrocos. Com coragem e bravura, pregaram o cristianismo para os maometanos. Foram presos, flagelados, encarcerados diversas vezes e, por fim, no dia 16 de janeiro de 1220, foram mortos a golpes de espada pelo Mir al-Molim, chefe dos crentes muçulmanos, se constituindo nos primeiros mártires franciscanos. O infante Dom Pedro, que vivia em Marrocos, por desavenças com seu irmão Dom Afonso II de Portugal, se incumbiu de levar as preciosas relíquias dos 5 mártires franciscanos para Coimbra, que naquele tempo era a residência do rei de Portugal. O santo depósito deveria ser levado à catedral, mas passando o cortejo em frente ao mosteiro de Santa Cruz, decidiram deixá-lo na igreja do mosteiro. Fernando, que era religioso conventual do mosteiro, pôde contemplar os corpos, terrivelmente martirizados, dos 5 frades franciscanos. E rezando diante dos corpos, teve naquele momento uma visão sobrenatural. Viu as almas daqueles bem-aventurados subirem depressa, passando pela porta do purgatório, sem parar e ligeiras entrarem no céu. Naquele momento, julgou que não devia mais resistir à vontade divina no seu modo de pensar, tão claramente manifestada naquela visão. Por isso, na primeira ocasião em que se encontrou com os frades franciscanos do convento de Santo Antônio dos Olivais, que vinham pedir esmolas, revelou a sua intenção de ser um deles e, neste sentido, lhes fez o pedido, se eles aceitavam e concordavam. Estavam no fim de junho ou princípio de julho de 1220. Embora os cônegos do mosteiro de Santa Cruz tivessem colocado certa resistência à saída de Fernando, a verdade é que tudo se transcorreu com muita dignidade e compreensão, e os franciscanos receberam Fernando de braços abertos, pois já conheciam os seus excelentes dotes morais e intelectuais. Os antigos biógrafos de Santo Antônio afirmam com unanimidade: no dia imediato ao pedido de Fernando para entrar na ordem de São Francisco, os franciscanos voltaram ao mosteiro de Santa Cruz, vestiram Fernando com burel, um hábito grosso de lã da ordem dos frades menores, e levaram o noviço para o mosteiro dos Olivais. Na ocasião da vestidura, Fernando tomou o nome de Antônio, em homenagem ao padroeiro do mosteiro dos Olivais. Depois da morte de Santo Antônio, quando ele foi inscrito por sua santidade o Papa Gregório IX no catálogo dos santos,
os cônegos de Santa Cruz sentiram vivamente a perda que sofreram e inauguraram um período de atitudes terrivelmente inamistosas com os franciscanos. As ofensas e agressões cresceram tanto que foi preciso a intervenção de 2 papas, Papa Gregório IX e o Papa Inocêncio IV, para cessar com aquela perturbação e fazer voltar a paz às 2 ordens. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por...